Por que a contribuição financeira no meio evangélico é um tema que suscita tanta controvérsia? No vídeo de hoje nós estaremos abordando mais uma leitura bíblica diária, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 14, assim nos disse o apóstolo Paulo. Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Note que essas palavras do apóstolo Paulo, elas são bem enfáticas ao dizer que o Senhor ordenou que aqueles que pregam, que comunicam o evangelho, que vivam também do evangelho. Nós estamos meditando nesse trimestre sobre a obra missionária, indo até os confins da terra, levando a mensagem evangélica para todos aqueles que estão perdidos sem Cristo Jesus. Nesta lição de número 6, estará sendo abordado o tema sobre a contribuição financeira para o sustento dos obreiros e das suas famílias que vivem para pregar o evangelho. Note que a igreja de Corinto era uma igreja arrogante, soberba, e por vezes Paulo tem que confrontar os irmãos com a sua hipocrisia, com a sua forma de pensar, que muitas vezes não estava de acordo com a obra e a vontade do Senhor. O próprio Paulo, que trabalhou incansavelmente na cidade de Corinto para ali plantar uma igreja saudável, salutar, teve o seu apostolado questionado por falsos mestres, opositores de Paulo, na igreja de Corinto. Então, por isso que ele está trazendo este tema tão importante, tão controverso em questão, falando a respeito de que aqueles que trabalham, que vivem para pregar o evangelho, que também sejam sustentados pelas contribuições financeiras da igreja. Mas aqui Paulo, ele está mostrando, em primeiro lugar, que ele, embora tivesse o direito de ser sustentado pelos irmãos da igreja em Corinto, como também outros cooperadores e apóstolos tinham o mesmo direito e usufruíam deste direito, pois afinal de contas eles renunciaram à sua vida, ao seu trabalho, para viver unicamente para comunicar as boas novas. Então, Paulo diz que mesmo ele tendo esse direito, ele não queria usufruir deste direito. Ele disse: eu trabalhei com as minhas próprias mãos para não ser pesado para ninguém. O segundo argumento de Paulo é que a contribuição financeira cumpre um mandamento do Senhor. E este mandamento nós encontramos no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, versículo de número 10, onde o Senhor Jesus diz que digno é o trabalhador ou o obreiro do seu salário, o obreiro que trabalha no Evangelho, o obreiro que cuida da causa do Senhor, é digno do seu salário, da contribuição financeira que recebe. E outro argumento que Paulo usa é de que ele, estando pregando o evangelho, não o fazia simplesmente por conta de um desejo próprio, mas porque esta era uma obrigação que lhe havia sido confiada pelo Senhor. Ele disse: se fosse a minha própria iniciativa pregar o evangelho, eu usufruiria deste direito de ser sustentado pela igreja. No entanto, Paulo está dizendo que sobre ele pesava esta responsabilidade e esta obrigação de pregar o evangelho. A contribuição financeira é a parte mais fácil do trabalho missionário. Nós devemos orar, contribuir, mas sobretudo o trabalho mais árduo está nas mãos daqueles que foram chamados para ir além da fronteira, além da cultura, para povos e nações a anunciar o evangelho. Você é privilegiado de poder sustentar homens e mulheres que estão a serviço do evangelho, para comunicar o evangelho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.